Hoje vamos falar sobre o ciclo das rochas, iniciando num primeiro grupo de rochas, sendo elas rochas ígneas, também conhecidas como magmáticas. Antes disso, vamos então revisar os conceitos do que vem a ser rochas, né? Então, os materiais da Terra sólida são constituídos de rochas, podendo ser tanto rochas ígneas, como rochas sedimentares e também rochas metamórficas, tá? Nós iremos estudar separadamente cada um desses grupos, mas já vale lembrar que cada um desses grupos tem as suas características, ok? Vejam que as rochas ígneas apresentam minerais que podem ser individualizados, e a gente pode reconhecer diferentes grupos de minerais, por exemplo, aqui um mineral mais marronzinho, um outro clarinho, um outro mais escuro, né? Vários grupos de minerais. Nas rochas sedimentares, a gente consegue reconhecer camadas e sucessão de camadas, né? Várias sucessões de camadas, que são depositadas em tempos distintos, e rochas metamórficas são as rochas que são alteradas. Por vezes, elas apresentarão estruturas como dobras, ok? Então, a grosso modo, visualmente, a gente já consegue identificar o que é uma rocha ígnea, uma sedimentar ou uma metamórfica. Claro que dentro desses três grupos existem variações, né? E nós vamos estudar cada caso de acordo com a aula. A unidade básica da rocha, ela é o mineral. Então, uma rocha é formada, é constituída por um elemento, um composto químico, né? Por vários minerais. E o que é um mineral? Ele é um composto químico resultante de processos inorgânicos. E cada mineral tem a sua composição química definida. Vejam aqui, nós temos um exemplo de quartzo. Esse é um quartzo branco, né? Ele não apresenta nenhuma impureza. Vocês podem conhecer o quartzo rosa, por exemplo, que dá a alteração de coloração é apenas a quantidade de impureza que está impregnada nesse mineral. Mas a composição química não muda, tá? Quartzo é quartzo com a mesma composição química, o óxido de sílica. Bom, uma rocha, portanto, ela resulta da associação natural de dois ou mais minerais. Então, eu posso ter, né, como nessa rocha coerente, porque está coesa, uma associação de vários tipos de minerais. Como eu posso ver aqui o exemplo do feldespato, quartzo e anfibólio. As rochas ígneas, elas são originadas a partir da consolidação do magma. Tá? O magma atinge a superfície terrestre ou não, pode se solidificar dentro da superfície terrestre também, e com a perda de calor, o arrefecimento desse magma faz com que resulte em rochas, e essas rochas serão chamadas de rochas ígneas. Em que ambientes da crosta terrestre a gente pode observar a formação de rochas ígneas, né? Nós teremos, toda vez que eu tiver vulcanismo em ação, né, por exemplo, ações de vulcanismo, né, a gente vai ter a rocha ígnea chegando até a superfície. Nós temos também no fundo do assoalho oceânico, né, o vulcanismo que chega aí no fundo do oceano, que permite a expansão do assoalho oceânico através da ejeção de material ígneo também, ok? Bom, as rochas ígneas, elas são formadas a partir do arrefecimento do magma, né? Então, é um processo que envolve a perda de calor. E conforme esse calor vai modificando, conforme a temperatura do magma vai modificando, eu posso acabar observando o crescimento de minerais diferenciados, né? Então, existem, e a este processo eu dou o nome de cristalização fracionada. Existem minerais que crescem em determinadas temperaturas
E se eu tiver tempo, né, durante essas temperaturas, o mineral pode crescer. Então, se a perda de calor for muito rápida, aí eu não há chance de vários tipos diferentes de minerais crescerem, tá? Então, conforme vai se esfriando, a gente vai ter uma sequência com uma assembleia bastante variada. Tá? Essa é a reação da série de Bowen, em que nós temos aqui em altas temperaturas formam-se, né, os minerais que são os mais escuros, né? E em baixas temperaturas, conforme a gente vai tendo o resfriamento do magma, a gente tem outros tipos de minerais que podem resultar em cores até mais claras na rocha, certo? Um magma basáltico é aquele magma em que as rochas são formadas a partir de magmas, né, com baixo teor de sílica, tem pouca sílica, e a sílica é o mais claro, né? E tendem a ser constituídas por minerais do topo da série de cristalização, ou seja, os mais escuros, né? Olivina, piroxênio. Já o magma granítico vai gerar rochas a partir de magmas ricos em sílica, tá? E notem, né, muscovita, quartzo, todos esses daqui são minerais que são mais claros, né, de acordo com a grande quantidade de sílica, tá? Estão lá na parte inferior da série de cristalização. Então, o magma granítico ele acaba sendo muito viscoso e pouco fluido. E o magma basáltico, pelo contrário, vai ser muito fluido e pouco viscoso. Por que isso acontece, né? Porque a sílica, ela dá muita viscosidade ao fluido, né? Então, a sílica atrapalha um pouco a sua velocidade de ascensão até a superfície. E quem tem muita sílica é o magma granítico, ok? Então, a mobilidade da lava, a mobilidade do magma, ele decresce a partir do momento em que eu tenho muita sílica. Tá? Bom, as rochas ígneas, elas são resultados do arrefecimento do magma, né, do resfriamento do magma, e elas podem ser classificadas quanto a 4 critérios. Tanto quanto ao modo de ocorrência, textura, cor e composição química e mineralógica. Obviamente que todos esses critérios estão todos relacionados entre si, tá? E todos eles vão nos dar uma dica com relação ao teor de sílica que essas rochas apresentam. Então, quanto ao modo de ocorrência, uma rocha ígnea ela pode ser extrusiva, se ela se solidificar na superfície, também conhecida como vulcânica, ou ela pode ser intrusiva, se ela se solidificar no interior da crosta, sendo também conhecida como plutônicas, tá? Qual é o tipo de magma que consegue se solidificar na superfície? Será que é o granítico ou será que é o basáltico? Vamos lembrar que o magma basáltico tem menos sílica e, portanto, ele é mais fluido, menos viscoso. Então, é exatamente esse o tipo de magma, o basáltico, que consegue se solidificar na superfície, dando origem a uma rocha extrusiva. Eu também posso observar, né, então, rochas extrusivas que vão sair aqui, né, da estrutura, né, do derramamento aqui, ó, da estrutura dos vulcões, mas eu também tenho, né, plútons, batólitos, que são corpos de rocha que acabam se solidificando no interior da crosta, não chega até a superfície, tá? Essas são as rochas do tipo granito. Então, uma extrusiva, basalto, que chegou até a superfície, e uma intrusiva,
um granito, que hoje está na superfície. O que ela está fazendo aqui? Se ela não se formou aqui, né? Ela se formou no interior do continente, mas hoje, da crosta, hoje ela está na superfície terrestre. Muito provavelmente porque esta área deve ter sofrido um soerguimento e as rochas que estavam sobre ela foram erodidas com a ação do tempo. Bom, quanto à textura, conforme o magma se resfria, os átomos se arranjam em uma estrutura cristalina ordenada. Então, vai acontecendo uma série de mudanças no tamanho dos cristais. Eu posso ter cristais bem pequenos, cristais grandes, né? Minerais pequenos e minerais grandes. Com relação à diferença de tamanho, isso me dá uma resposta visual em termos de textura. E aí, tamanho, forma e relação mútua dos cristais e minerais constituintes da rocha vai me dar a ideia da textura dessa rocha. Então, eu posso ter uma rocha com diferentes texturas, tá? Toda vez que os minerais forem visíveis a olho nu, eu vou chamar essa rocha de fanerítica. Quando os minerais não forem identificáveis e nem visíveis a olho nu, quando for uma massa homogênea, eu vou chamar essa rocha de afanítica. Vejam a diferença, né? Na fanerítica, eu consigo ver grãos, né? Minerais claros, minerais escuros. Não preciso saber, né, se é feldespato e quartzo. Eu consigo já identificar ao menos 2 grupos de minerais nessa rocha aqui, que eu identifico a olho nu. Nesta primeira rocha chamada de afanítica, eu não consigo identificar quantos grupos de minerais eu tenho aqui. Ela parece uma massa única, né? Totalmente acinzentada. Bom, vejam outros exemplos, né? Afanítica, fanerítica e vítrea, né? Com o vidro vulcânico. Ok? Se a gente der um zoom, se a gente der um aumento e observar de perto os minerais, a gente vai ver a grande variedade de tamanhos, tá? E com relação à variedade de tamanhos do grão, eu posso fazer ainda uma nova classificação dentro de fanerítica. Ou seja, se todos os grãos tiverem o mesmo tamanho, eu vou chamar de equigranular. Se os grãos forem de tamanhos diferenciados, né, grandes e pequenos, eu vou chamar de textura fanerítica inequigranular. Já se eu tiver uma estrutura em que um grão, um ou outro grão, né, se destaca muito, né, com relação ao tamanho, sendo muito maior do que os demais, aí eu vou chamar de porfirítica, tá? Só uma classificação para que vocês possam compreender um pouco mais sobre as rochas ígneas. Quanto a texturas, as rochas ígneas ainda podem ter vesículas e amígdalas. Vesículas são as cavidades, tá? Como essas daqui, e amígdalas são quando as cavidades estão secundariamente preenchidas. O que será que significa essa estrutura vesicular e essa estrutura amidaloidal? Né? No momento do resfriamento do magma, os gases, o vapor do magma ficaram represados, porque essa rocha se resfriou muito rapidamente, formando bolhas dentro dessa rocha, né? Que seriam aí as cavidades e as amígdalas, tá? Quanto à cor, as rochas elas podem ser leucocráticas quando forem claras, né? Quando a gente observar um predomínio de silicatos claros, ou elas podem ser escuras, né? Com o predomínio dos máficos, que são os silicatos escuros. Então, vamos dar uma olhadinha. Leuco quer dizer branco. Então, quando eu tiver apenas até 30% de minerais escuros, eu vou chamar essa rocha de rocha branca, ou seja, leucocrática.
Quando eu tiver uma porcentagem mais intermediária, aí eu já chamo de mesocrática, ou seja, de 30% a 60% de minerais escuros. Se eu tiver de 60% a 90% de minerais escuros, eu vou chamar de melanocrática. E mais do que 90% de minerais escuros, eu vou chamar de ultramelanocrática, que é o caso, o exemplo clássico do basalto. Então, todo basalto ele é ultramelanocrático. Todo granito ele pode ser mesocrático, ele pode ser leucocrático, aí depende da porcentagem de minerais escuros que tiver presente na minha rocha, certo? Por fim, né, nós também caracterizamos as rochas ígneas quanto à sua composição química ou mineralógica. E esta composição, ela está relacionada ao teor de sílica em que a rocha apresenta, tá? Toda vez que eu tiver muita sílica, mais de 65% de sílica, eu chamo de rocha ácida. Quando eu tiver menos, né, pouca sílica, eu vou chamar de rocha básica ou ultrabásica. E o intermediário vai ser a rocha intermediária, certo? Por que as rochas ígneas são importantes? Elas constituem os componentes principais da crosta terrestre, tá? O manto, ele é basicamente formado por rocha ígnea em fusão. O tempo todo as rochas ígneas podem ser recicladas. São importantes economicamente, são utilizadas na construção civil e originam diferentes paisagens, certo? Com isso, a gente encerra o conteúdo de rochas ígneas e até a próxima aula.